Olá, bom dia. Quinta-feira, 6 de maio de 2021 e o Congresso em Pauta está no ar, trazendo na tela da TV Alesi as principais discussões que acontecem em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie sua mensagem pelo WhatsApp 98852-8774. Envie sua pergunta ou sugestão e participe aqui com a gente. O tema do programa de hoje é a possibilidade de compra e aplicação da vacina contra a Covid por empresa privada. A Câmara dos Deputados concluiu no dia 7 de abril a votação da proposta que permite à iniciativa privada comprar vacinas contra a Covid-19 para imunização gratuita de seus empregados, desde que seja doada a mesma quantidade ao Sistema Único de Saúde. A proposta foi enviada ao Senado no dia 8 de abril e não tem data para ser votada. O texto aprovado é um substitutivo da relatora, a deputada Celina Leão, do PP, do Distrito Federal, ao projeto de lei 948 de 2021, do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Segundo o texto da lei, as regras se aplicam às pessoas jurídicas de direito privado, individualmente ou em consórcio. Poderão ser vacinados ainda outros trabalhadores que prestem serviços a essas empresas que comprem a vacina, inclusive estagiários, autônomos e empregados de empresas de trabalho temporário ou terceirizadas. No que diz respeito a associações ou sindicatos, por exemplo, a permissão vale para seus associados ou cooperados. Vamos assistir a uma entrevista concedida pela relatora do projeto, a deputada Celina Leão, à TV Câmara, com um resumo dos principais. A redação final até o momento é você comprar, para seus funcionários e doar a mesma quantidade de vacinação para o SUS. Nós colocamos mais um inciso também, que foi uma sugestão dos próprios líderes, do empresário simplesmente querer ajudar o SUS e comprar e doar ao SUS sem vacinar seus trabalhadores. Nós colocamos esse segundo inciso. Uma sugestão foi retirar aí no Colégio de Líderes o artigo que previa o empresário vacinar todos os familiares dos seus trabalhadores, porque não teria um controle do SUS sobre isso. Você tem aí uma divergência, de familiares. Tem trabalhador que tem 5, 6, 7 pessoas, alguns têm 2, 3. Então você não saberia no total o que seria vacinado. Então, para deixar um plano com mais previsibilidade, mais coerência, deixaríamos somente o artigo você vacinar o seu trabalhador e doar a mesma quantidade para o SUS, e o artigo também de doar diretamente para o SUS. Tem limite de quantidade? De quanto a empresa poderia comprar? Não tem. Agora, algo que eu estou inserindo no meu projeto também, que a gente deve inserir agora à tarde, é que ele também deve seguir, o empresário também deve seguir os mesmos critérios do PNI. Ou seja, quando ele for começar a vacinação na sua empresa, ele começa pelas pessoas mais idosas, depois pelas quem tem comorbidades, doenças crônicas, porque eu acho que aí também dá aquele sentimento de justiça, que quem está sendo vacinado na empresa também segue um plano também prioritário. A senhora também ia incluir alguma coisa em relação à questão das classes... Cooperativas e associações, isso. A gente também está inserindo isso. E como vai funcionar esse projeto? É o mesmo sentido. As associações que quiserem adquirir a vacina para os seus associados ou cooperados, também vão ter que comprar e doar para o SUS. E seguindo também o mesmo critério do PNI também, para deixar um plano mais uniforme. A ideia do projeto de hoje é agilizar a imunização no Brasil, não é competir com o SUS ou competir com o Ministério da Saúde. O fato é que esse projeto modifica a legislação aprovada pelo Congresso há cerca de 2 meses e que está em vigor atualmente. É aquela lei que obriga a doação integral ao SUS de todas as doses das vacinas compradas por empresas privadas, até que a imunização dos grupos prioritários esteja concluída. E para aprofundar o assunto aqui com a gente, convidamos o deputado federal pelo PSB do Ceará, Odorico Monteiro. Ele também é médico, doutor em saúde coletiva, com pós-doutorado pela Universidade do Canadá, pesquisador da Fiocruz do Ceará, foi secretário de Gestão e Estratégia Participativa do Ministério da Saúde,
de 2011 a 2014. Deputado, muito obrigado aí por aceitar participar com a gente aqui do programa Congresso em Pauta, né, para falar de um tema tão importante, né, e tão de debate no país inteiro, que é sobre a vacinação e as alterações que podem acontecer ao projeto de lei que está aí em discussão. Bom dia. Clésia, bom dia. Agradecer o convite, parabenizar o Vielege por essa iniciativa de estar repercutindo no Estado essas pautas, esses debates que estão acontecendo em Brasília. Isso é muito importante, contribui para essa aproximação cada vez mais dos debates, dos temas que estamos discutindo aqui no Congresso, nos estados. Então, primeiro gostaria de agradecer e me colocar à disposição para esse tema. Eu coloco... A primeira pergunta da gente aqui do Congresso em Pauta para o senhor é que essa lei está sendo apelidada aí de fura-fila, né? Ela é impressão, ela é um exagero, ou ela de fato corresponde... Ela vai significar na prática o que se propõe, o que se corresponde? Primeiro, eu acho que nós temos nessa lei uma questão de mérito, né? Eu acho que ela não tem... Ela primeiro, eu diria que é mais uma tentativa dos governistas que são negacionistas, que não fizeram o dever de casa. Eu fico muito feliz porque essa CPI que está acontecendo agora no Senado, inclusive com a grande contribuição do senador Rogério Carvalho, também médico, doutor em saúde coletiva, meu colega lá do doutorado da Unicamp, que está dando grandes contribuições nessa investigação importante do Senado. É um absurdo, essa lei, ela quer criar espuma, ela quer criar fumaça, né, negando aí mais uma vez as verdadeiras questões que estão para ser enfrentadas nessa pandemia. Então, primeiro, nós temos uma discordância de mérito. Não tem sentido a iniciativa privada, inclusive é bom que se diga que os bons empresários do Brasil, o setor que verdadeiramente entendeu do empresariado, do grande capital desse país, que entendeu os erros que o governo cometeu, não quer, inclusive não apoia, inclusive, essa iniciativa. É mais uma criação de fumaça aí dentro de um setor que quer desviar os focos verdadeiramente para enfrentar essa vacina. Primeiro, e depois disso, dizer que essa não tem nenhuma viabilidade. Só para as pessoas entenderem, todas as vacinas que forem produzidas até 2023, elas já estão comprometidas com as compras governamentais dos vários países do mundo. O mundo, colocar todos os países do mundo, Estados Unidos, Europa, China, Índia, o Brasil, toda a produção de vacina esse ano, nós vamos conseguir produzir 3 bilhões de doses. 3 bilhões de doses. Vai imunizar 1,5 milhão de pessoas no mundo. Nós temos 9 bilhões de pessoas. Então, boa parte do mundo vai se imunizar no próximo ano. Alguns continentes que ainda os países não tiveram condições de comprar vacina em euro, comprar vacina em dólar, vão se vacinar em 2023. Então, todos, e até porque a própria Organização Mundial da Saúde tem coordenado esse processo. Os países que não são negacionistas, os países que verdadeiramente entenderam a necessidade de criar programas de imunização, a exemplo do Brasil, que tem um dos melhores programas de imunização, não inventa isso, não tem sentido. Então não adianta você ter dinheiro para comprar, agora achar que vai comprar, que vai furar a fila, vai produzir mais injustiça social. Por que vai produzir mais injustiça social? Porque o país é extremamente desigual. Aí você vai criar castas dos vacinados e a casta dos não vacinados. Porque você tem 17 milhões de desempregados nesse país. Então a melhor coisa que a base do governo faria agora nesse momento era reconhecer os erros que o governo errou, o governo reconhecer e deixar de estar produzindo crise.
todo dia o presidente da República produz uma crise. E a base dele fica querendo arrumar puxadinhos, né, no Congresso, puxadinho na Câmara, fazendo lei de puxadinho para criar fumaça, para espuma, né, em vez de verdadeiramente colocar os grandes erros que o governo cometeu, de não reconhecer a pandemia, de não ter comprado vacina e conversar com todos os grandes laboratórios que estão pesquisando vacina desde de janeiro de 2020. Se negou a conversar com a Pfizer, agora correu atrás do prejuízo. Depois exigiu que o ministro da Saúde, né, o terceiro ministro, agora já para o quarto da Saúde, 4 ministros em 2 anos, produzindo crise pelo próprio presidente da República, querendo impor a ministro médico o que prescrever, querer impor drogas, né? Aí, agora... O senhor, deixa eu só interromper o senhor um pouquinho. Eu espero, só para concluir, Clésia, que o Senado, que está investigando essa pandemia, e eu não tenho dúvida que o senador Rogério Carvalho, o senador Humberto Costa, né, são 2 médicos que têm experiência grande nessa questão, convence os pares a não aprovar a não botar para frente esse projeto, que na realidade só cria fator de confusão no enfrentamento da crise. O senhor falou aí na sua fala, ressaltou a questão de outros países, né? Existe alguma experiência semelhante do que está sendo proposto para alterar uma lei que foi aprovada há cerca de 2 meses? Existe alguma experiência internacional que justifique essa alteração no projeto de lei? Nenhuma experiência internacional. Os países sérios, só para você ter ideia, mesmo Trump, que era o patrão, quando estava na presidência dos Estados Unidos, era o patrão do presidente do Brasil, né? Era que ele ia lá tomar benção a ele, fazer deferência. Inclusive, a bandeira americana, do ponto de vista de diminuir o papel da nossa bandeira frente à outra, ele investiu mais de 3 bilhões de dólares em uma startup que estava produzindo vacina. Os Estados Unidos é o país que mais vacinou no mundo, chegou a vacinar mais de 3 milhões por dia, e está agora doando vacina para outros países. E já está voltando à economia normal. Depois que o Biden assumiu, que entendeu a importância, né, do esforço global, inclusive fortalecendo a Organização Mundial da Saúde, voltou os Estados Unidos a fazer parte da Organização Mundial da Saúde, reconhecendo a importância das medidas não farmacológicas, comprou vacina, e a vacina é comprada pelo governo americano, mesmo sendo um país liberal. A Europa inteira, os países estão comprando vacina. Então não tem vacina, não é uma coisa que você vai na prateleira e compra. São as grandes estruturas globais, é um esforço global que está sendo feito para dar resposta aos governos e às nações que têm sua responsabilidade de vacinar. Então, todas as vacinas produzidas até 2023, elas já estão comprometidas, ou com os governos que já estão comprando, fazendo um esforço enorme, cada governo, para poder vacinar sua população, ou com programas globais, como é o programa liderado pela Organização Mundial da Saúde, que articula vários países para a construção de fundos, né? Inclusive as grandes empresas americanas estão doando para esses fundos globais para comprar vacina para os países e não para as empresas. Então não tem isso na realidade é invenção de quem não quer verdadeiramente reconhecer os culpados, os grandes problemas do país, e o dever de casa que tem que ser feito pelo governo. Se aprovado, né, está em discussão, se aprovado, existe como haver um controle de quem vai ser vacinado? A primeira coisa, é isso que eu estou dizendo, eu espero que o Senado não aprove. Nós vamos fazer esse esforço, a base, o Senado está amadurecendo cada vez mais, porque os elementos que são apresentados a cada depoimento na CPI, eles vão mostrando claramente, né, os erros cometidos, a irresponsabilidade, né, do próprio presidente de contrariar
médicos, de contrariar cientistas, de negar a ciência. E eles vão entender que não é fazendo puxadinho de projeto fura-fila que vai se resolver o problema. Nós temos que fazer esse esforço que está sendo feito pelos governadores do Nordeste. Aqui eu quero enaltecer a importância do consórcio de governadores do Nordeste, do Fórum dos Governadores, liderado pelo governador Wellington Dias, do Piauí. Esse papel importante da Frente Nacional de Prefeitos, de que é o Estado assumindo o seu papel, comprando vacinas e fortalecendo o Programa Nacional de Imunização. Você vê que a relatora ficou o tempo todo querendo, mas nós não vamos mexer com o PNI, não sei o quê. No fundo, quando você espreme, é espuma pura, não tem vacina que você vá no supermercado e compre, vá na fábrica e compre. Não, as vacinas já estão comprometidas, porque são investimentos de escala de bilhões. E essa escala de bilhões, ela tá sendo adquirida pelos países, pelos estados, pelas nações, que têm que vacinar a sua população. É isso que eu estou dizendo. Nós vamos vacinar, dos 9 bilhões de pessoas do planeta, nós vamos vacinar 1,5 bilhão. Quem é que vai se vacinar? A Europa, os Estados Unidos, o Brasil, com o esforço do Butantan e da Fiocruz. A Fiocruz deve entregar agora 100 milhões de doses no primeiro semestre e 100 milhões no segundo semestre. Aí nós vamos vacinar parte do Oriente Médio, não vai se vacinar esse ano, parte do leste europeu, parte da Ásia e a África não se vacina esse ano nem em 2022. Uma outra parte só vai conseguir vacina disponível em 2023. Isso é o que os estudos têm mostrado, isso são as projeções. Deputado, deixa eu só interromper. O mundo esse ano há 3 bilhões de doses. Só que nós estamos precisando de 18 bilhões. A maior parte das vacinas são 2 doses. Quando você produzir 3 bilhões, nós vamos vacinar 1,5 bilhão de pessoas. Deputado, isso é importante ser dito. Eu vou aproveitar aqui a presença do senhor com a gente para a gente falar de outras questões em discussão sobre a vacinação, né? O Senado aprovou no dia 27 de abril o projeto que determina a vacinação contra a Covid-19, todos os dias, inclusive, em fins de semanas e feriados. É o PL 1136 de 2021, que agora foi para a Câmara dos Deputados. O autor, o senador Chico Rodrigues, do DEM, de Roraima, estima que mais de 5 milhões de pessoas poderão ser imunizadas por mês em todo o país, com a ampliação. A relatora, inclusive, foi a senadora do DEM por Sergipe, Maria do Carmo Alves. Vamos ver só um trecho curto da leitura do parecer e a gente retorna a entrevista aí com o senhor, tá bom? A vacinação ocorrerá diariamente, inclusive nos fins de semana e feriado, até que se atinjam as metas definidas para as campanhas de imunização. Na situação prevista do CAPT, a vacinação poderá ser interrompida nas seguintes hipóteses: falta de estoque dos imunizantes, necessidade de reserva de doses para que o esquema vacinal seja complementado em processos que já se iniciaram, inviabilidade técnica operacional de realização da vacinação, quando demonstrável e justificada pela direção municipal do Sistema Único de Saúde. Deputado, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho. Só um minuto, eu estou sem o retorno de áudio do deputado. Pronto, agora sim. Produção, eu continuo sem o retorno do parlamentar. Estamos de volta com o programa Congresso em Pauta, né? Retornando a entrevista aí com o deputado federal, doutor Dorico. Eu queria que o senhor comentasse, né? A gente assistiu um trechinho da fala da relatora, a senadora pelo DEM de Sergipe, Maria do Carmo Alves. Bom, primeiro, você está me ouvindo? Estou, agora sim, perfeitamente. Não, tranquilo. Veja só, o constrangimento que nós passamos recente foi coisa vergonhosa.
a confusão que o Ministério da Saúde fez. Primeiro, guarde dose para a segunda dose. Depois, não guarde dose para a segunda dose. Depois, guarde dose. A questão não é capacidade de vacinar dias ininterruptos. Isso, na realidade, é uma coisa que eu quero aqui aproveitar e saudar todos os profissionais da saúde do estado de Sergipe, todos os agentes comunitários de saúde, todos os agentes de endemia, todos os profissionais de enfermagem. Eu sou daqueles que, ainda como estudante de medicina, vivia com uma caixa de isopor no ombro e um saco de soro caseiro para orientar as mães a hidratar suas crianças com diarreia, vacinar a gestante, vacinar a criança. Esse é um esforço, isso é o PNI, é o maior programa nacional de imunização do mundo, reconhecido. Isso os nossos profissionais de saúde, os nossos secretários municipais de saúde, quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço para os secretários municipais de saúde do estado de Sergipe, estão dando uma lição. O que falta é vacina, não é gente para vacinar. Qual é o impacto desse projeto? Se você disser nada, zero, né? Data vem aí, a nossa relatora que fez um esforço, e é um papel importante, o parlamentar ser relator do projeto. Aliás, todos nós ficamos aqui querendo ser relator, porque é uma coisa importante, né? Cada um é... Para o projeto funcionar, precisa ter vacina. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando a gente fala isso, não é porque a gente está querendo fazer oposição por oposição, é porque é vergonhoso o constrangimento. Inúmeras cidades pararam de vacinar, estava lá todo mundo pronto para vacinar. Final de semana, de noite, as iniciativas são as mais louváveis. A sociedade civil está se mobilizando para isso, inclusive em parceria com os prefeitos, em parceria com os secretários, com a Secretaria de Saúde do Estado. Então é uma mobilização, o que falta é vacina. Não, e planejamento, o que falta é organização. Eu estou dizendo, o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, como um todo, deu vários comandos. Primeira coisa, quando a gente começou a vacinar em janeiro, as primeiras doses chegaram, janeiro, fevereiro, não, vamos vacinar. Deputado, o projeto que vai alterar a legislação aí de 2 meses, né, prevê, alguns consideram, né, que é uma tentativa de driblar a Anvisa, com algumas doses que não são definitivas pelo órgão aí que regulamenta as vacinas e dá segurança no Brasil. Como é que o senhor avalia isso? Veja só, primeiro aqui é importante a gente reconhecer o papel da Anvisa. Os técnicos da Anvisa têm feito um esforço, o Brasil todo acompanhou o dia que a Anvisa fez o julgamento, tanto da vacina do Butantan, como a Coronavac, um esforço grande. Nós recentemente fizemos uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Saúde, na Comissão Externa da Covid da Câmara, ouvindo todos os laboratórios, a Anvisa, inclusive depois do fato de que a Anvisa não aprovou o uso da Sputnik V no Brasil, tá certo? E isso deixou uma certa perplexidade, mas o que a gente tem que entender é que a Anvisa está fazendo o seu papel, né? E o que o legislador fez foi o seguinte, isso dentro de um consenso que acontece. À medida que você tem grandes agências reconhecidas no mundo, que elas avaliam também com os mesmos critérios da Anvisa, você tem uma articulação internacional das agências de vigilância sanitária, porque as normas internacionais, elas são pactuadas nos órgãos multilaterais, né, para alimentos, para medicamentos, para os imunos biológicos, para defensivos agrícolas. Então, há um conjunto de normas internacionais, porque, inclusive, nós fazemos parte de estudos multicêntricos. O que são estudos multicêntricos? Quando você estuda uma vacina, quando você estuda um medicamento, você faz esse estudo em vários países, né? Então, essas normas, elas têm que ser internalizadas. E o consenso que se tem é que quando uma vacina ela for aprovada num conjunto de agências internacionais que faz parte desse pool de agências, facilita e acelera os processos da própria Anvisa. O que não aconteceu com a Sputnik V, né? Então, nesse sentido, eu acho que quando a gente fez a lei
colocando ali a possibilidade de que o fato de agências internacionais possam ter cooperação para facilitar e acelerar o processo emergencial, tanto é que o registro ele é feito, no primeiro momento, emergencial e depois o registro definitivo. Isso, então, tem todo o escalonamento. Eu diria que, nesse momento, a gente tem que aguardar as análises que estão sendo pela Anvisa e não também que querer fazer puxadinho. Recentemente, o esforço que está sendo feito pelo consórcio dos governadores do Nordeste, a gente tem que ressaltar isso, né? Inclusive é uma iniciativa importante. Aí sim, são os governadores, né? São os prefeitos que podem adquirir as vacinas e aplicar na sua população. Então, essa iniciativa dos consórcios do Nordeste de comprar a vacina russa, ela é importante, porque são os governadores que vão aplicar a vacina, aquisição pública, de acordo com as normas do PNI. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Congresso em Pauta. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada aí pelo seu contribuir sobre esse tema, esclarecendo aos sergipanos essa lei que está em vigor aí no Congresso Nacional. Está sendo discutida, desculpe. Eu que agradeço, quero aqui aproveitar e mandar um abraço para uma jornalista, muito amiga, Paloma Abdala, que foi uma grande colaboradora do Ministério da Saúde, e a todos vocês da imprensa de Sergipe, e eu faço questão, sempre que dou uma entrevista, ressaltar isso, porque eu diria que também uma coisa fundamental que tem sido de fundamental importância no enfrentamento dessa pandemia tem sido o papel da imprensa, da comunicação livre, o papel do consórcio de imprensa quando o governo quis omitir os dados, o consórcio de imprensa que toda noite publica, divulga as estatísticas e os dados da pandemia no país, são de enorme importância para a população. E aqui eu quero mais uma vez parabenizar essa iniciativa de vocês, de estarem repercutindo no estado de Sergipe essas pautas que nós estamos debatendo no Congresso, da maior importância. Muito obrigado, me coloco sempre à disposição de vocês para qualquer debate sobre qualquer tema que a gente possa contribuir. Muito obrigado. Obrigado, bom dia para o senhor.